Na quarta-feira, o Palmeiras chegou à sua terceira vitória consecutiva depois de perder o Campeonato Paulista. Agora, novamente vai enfrentar o Corinthians em um derby, dessa vez pelo Brasileirão. Vem comigo pra gente montar o time ideal do Palmeiras pra vencer esse jogo. Mas antes disso, preciso dar uma palavrinha dos nossos queridos amigos da KTO, porque a KTO é parceira do Análise Verdão e nos permite trazer mais conteúdo de qualidade aqui pra vocês, né? É uma casa totalmente segura, regulamentada no Brasil, e na KTO você pode fazer a sua fezinha sem preocupações e com as melhores odds ainda, né? Pra esse jogo contra o Corinthians, por exemplo, a odd pra uma vitória simples do Palmeiras tá bem boa, tá beirando aí os 2 de odd, então se você acha que vai dar Palmeiras no derby, já pode ir lá e aproveitar essa odd na KTO. Lembrando sempre, aposte com responsabilidade, é para maiores de 18 anos, não é renda extra, é apenas diversão, e para se cadastrar na KTO, você pode escanear o QR Code na tela ou entrar no link que está aqui na descrição, que aí eles vão saber que você veio pelo Análise Verdão. Fechou? Bora pra análise então. Bom, por mais que o Palmeiras venha de uma sequência de vitórias, é claro que a gente ainda espera melhora, espera evolução, principalmente na questão ofensiva, né? Nos 2 jogos da Libertadores, o Palmeiras teve bons momentos nas 2 rodadas, mas venceu só por 1 gol de diferença ambos os jogos, e já na partida contra o Sport, aí no meio, né, entre os 2 jogos da Libertadores, o time não foi bem, foi um desempenho ruim do Palmeiras, mas mesmo assim conseguiu vencer o jogo com um time bastante alternativo. Agora, o adversário é ninguém mais ninguém menos que o maior rival poucas semanas depois de uma final de Paulistão, né? E como eu sei que vocês já devem estar cansados de ver tanta análise do Corinthians aqui no canal, porque teve uma maratona de Palmeiras e Corinthians desde o final do ano passado, então teve análise pra caramba, hoje eu vou trazer possíveis cenários e soluções pro Palmeiras nesse jogo. Mas lembrando sempre que aqui a gente não sabe mais de futebol que a comissão técnica, não tem mais informação que a comissão técnica, então é sempre um vídeo baseado nas análises do que deu certo e do que deu errado nos últimos jogos, e também, claro, no restante da temporada. Mas enfim, a gente não vê treino, a gente não tá dentro do clube, a gente não tá no dia a dia, então a nossa visão é baseada no que acontece dentro de campo, certo? Não temos mais informações além disso. Dito isso, vamos pensar num time ideal pro Palmeiras pra esse jogo de sábado. Indo pro campinho então, no gol não tem nem mistério, né, o Everton é a escolha óbvia, então nem preciso perder tempo nesse assunto, vamos para a linha de defesa. O Marcos Rocha já está treinando normalmente, e no momento, se a gente for pensar no time ideal do Palmeiras, acho que o Marcos Rocha é, sem dúvida nenhuma, o melhor lateral direito do Palmeiras hoje. Só que ele ainda tá sem ritmo de jogo, né, mesmo que ele esteja disponível já para esse jogo contra o Corinthians, ele tá fora desde o primeiro tempo do jogo de ida da final, então é um bom tempo fora dos gramados, e por isso eu acredito que o Bruno Fux segue sendo a melhor opção por ali, fazendo aquela função híbrida, né, sem bola ele é um lateral direito, com bola vira um terceiro zagueiro, ajudando na saída, então por enquanto o Marcos Rocha não ganha o ritmo de jogo, acho que vai ser por aí. No miolo de zaga, a dupla Gomes e Murilo é titular absoluta, obviamente, só que nos últimos jogos o Abel deu uma rodada, né, o Gomes foi poupado contra o Sport, o Murilo poupado contra o Sporting Cristal, então vamos ver se vai ser necessário rodar novamente pela sequência, se o Abel vai precisar colocar o Mikael ou não, mas a princípio a dupla titular é Gomes e Murilo, assim como na lateral esquerda não existe dúvida, o Piquerez é titular absoluto, mesmo tendo aí uma sequência de jogos, não dá pra ficar de fora do derby de jeito nenhum. Aí, no meio campo, a gente já começa a ter algumas dúvidas, né? Na camisa 5, o Emiliano Martinez tem sido titular e tem jogado bem na minha visão, tem evoluído, então apesar dessa sequência de jogos, eu ainda iria com ele nessa cabeça de área sendo camisa 5 do Palmeiras. Mais uma vez, tem a questão física, né? Então, se internamente for identificado que é melhor ele descansar, é claro que pode jogar o Aníbal Moreno, mas na minha visão, ele é o titular do time hoje. Assim como na camisa 8, né, para esse segundo volante, aí a gente pode ter um problema pensando nisso, porque o Lucas Evangelista, hoje, na minha visão, é titular da posição. Só que ele ficou de fora desse jogo da Libertadores na quarta-feira com um trauma na coxa, então fica essa dúvida se ele vai estar inteiraço pro jogo de sábado ou não. E nesse contexto, o Rios acaba se tornando a opção por setor, apesar de toda a polêmica ali no último jogo. Ele fez um bom jogo pensando dentro de campo, né? Fez o gol da vitória, decidiu a partida, foi bem ali enquanto esteve em campo.
Apesar de nos últimos confrontos contra o Corinthians ele ter ficado marcado por alguns erros, né, falhas graves aí que acabaram prejudicando o Palmeiras nos últimos derbys, mas é a única opção confiável ali para a função com o Evangelista de fora. Então por isso eu coloco ele aqui no time, pensando que o Lucas Evangelista não estará inteiro para começar o jogo e torcendo para que essa seja uma boa oportunidade para o Rios se redimir nos derbys. Agora, vamos para aquele trio mais à frente. Vocês estão vendo que eu tô montando esse Palmeiras num 4-2-3-1, que é mais ou menos a formação base que o Palmeiras usa, mas não é exatamente assim que o Palmeiras joga, né? Esse é o campinho que a gente vê ali, bonitinho, 4-2-3-1. Mas vocês sabem que com bola o Palmeiras faz uma saída de 3, sem bola tem os encaixes de marcação, geralmente é um 4-4-2, mas enfim, é para ficar mais fácil pra gente conseguir visualizar. Então pensando nesse trio do 4-2-3-1, pela direita, o Felipe Anderson foi muito bem no jogo contra o Cerro Porteño, quando entrou no lugar do Veiga, e pela característica do jogador, né, de ser esse ponta que pode vir da direita pra dentro, que pode chegar no fundo, uma fase que aparenta ser boa do Felipe Anderson, na minha visão, vale dar mais oportunidades pra ele por ali. Com bola, ele é esse ponta bem aberto, né, alargando o campo, e sem bola, ele pode tanto fechar uma segunda linha ali num 4-4-2, como também marcar numa linha com 5 jogadores ali, né, fazendo com que o Fux defenda como um zagueiro efetivamente, então ainda tem essa possibilidade. Eu daria sequência para o Felipe Anderson na direita. Com o Felipe Anderson na direita, você tem a possibilidade do Estevão jogar um pouco mais por dentro, né? Claro, podendo trocar por ali também, podendo se alternar, mas sendo esse meia que cai um pouco mais pela direita, né? Não tem sido a melhor fase do Estevão recentemente, ele não tem feito bons jogos, mas nessa função pelo menos ele tem um pouco mais de liberdade para encostar no centroavante, de receber mais perto do gol, né? Quem sabe ter mais uma possibilidade de finalização e apesar de uma má fase ali, se é que dá para chamar assim, o Estevão ainda é um dos melhores jogadores do Palmeiras, se não for o melhor, então tá aí o Estevão no time titular, sem bola, ele pode ser esse segundo jogador ali na primeira pressão, né, junto com o centroavante, pensando nesse 4-4-2 que tem sido padrão. Muito bem, esse time tá ficando interessante, vamos pro lado esquerdo agora, que me parece que o Facundo é a primeira opção no momento. No jogo contra o Cerro, ele fez um belo passe ali na jogada do gol, tem combinado bem com o Piquerez ali pelo lado esquerdo, né, uma dupla que jogou junta no Peñarol, dois uruguaios, tem um entrosamento interessante por ali. Eu acredito que, pensando no time ideal do Palmeiras para 2025, pensando que todos os jogadores estão à disposição e todos têm ritmo de jogo, Facundo Torres é titular absoluto do time? Não. Mas não é esse mundo que a gente está vivendo agora, né? O Paulinho deve ser relacionado para esse jogo, mas não jogou ainda esse ano. O próprio Maurício, que foi relacionado inclusive para o jogo de quarta-feira na Libertadores, mas não ganhou minutos. Então aqui me parece uma situação parecida com a do Marcos Rocha na lateral direita, né? Que eu citei. O Maurício pode fazer parte da escalação ideal do Palmeiras pensando tecnicamente, só que ele não joga há um tempinho, né? Desde o jogo contra o São Paulo na fase de grupos do Campeonato Paulista. Então o fato dele não ter sido utilizado já contra o Cerro demonstra pra mim uma certa cautela da comissão técnica com o jogador que é importante a gente respeitar. Outra opção para entrar ali pela esquerda na função do Facundo é o próprio Alan, garoto da base que entrou no lugar do Facundo contra o Cerro e foi muito bem nesse jogo da Libertadores, gostei da atuação do Alan, apesar de ter sido usado até mais como um 8 no profissional, o Alan na base fazia uma função muito parecida com essa do Facundo, né? No sub-20 ele também era esse meia mais pela esquerda que caía por dentro e oferecia o corredor pro lateral. Quem acompanha o Análise Verdão aí pelo menos desde o começo dessa temporada já viu nas análises que a gente fez sobre todos os garotos que subiram da base, a gente já tinha explicado isso sobre o Alan. E claro, outra opção extremamente interessante para entrar por ali é o Paulinho, né, meus amigos, que deve ser finalmente relacionado, principal contratação do Palmeiras na temporada, ou junto com o Vitor Roque ali, né, já tá treinando regularmente, só que ainda não foi relacionado, meus amigos. Quem sabe ele possa ganhar alguns minutos, pelo menos, nesse jogo contra o Corinthians, dependendo do contexto, né? Óbvio que pensando naquele mundo ideal, todo mundo inteiro, todo mundo com ritmo, ele é titular absoluto, mas é importante a gente ter calma pra tê-lo inteiro ao longo de toda a temporada. E por fim, no comando de ataque, é claro que o Vitor Roque é a primeira opção. No jogo contra o Cerro,
quase que ele consegue desencantar, né, um impedimento milimétrico ali impediu ele de marcar, mas ele ajudou bastante o time no restante da partida, criou bons lances, e vamos combinar, o Vitor Roque tem 7 jogos pelo Palmeiras, essa foi a primeira bolinha redonda que ele recebeu na frente do gol, de frente pro goleiro, podendo definir, e ele definiu, é que tava impedido milimetricamente, mas ele tá merecendo essa sequência, mesmo com o Flaco até tendo marcado uns golzinhos aí recentemente, a diferença dele pro Vitor Roque é muito grande, então tá lá nosso camisa 9. No final das contas, ficou um time bem parecido com o que a gente viu contra o Cerro Porteño na Libertadores, tem suas semelhanças com o que a gente viu contra o Sporting Cristal, que foram jogos em que o Palmeiras não desfilou em campo, não fez aquele jogo genial, mas que deu pra ver coisas boas. E são times diferentes se a gente comparar com os times que entraram na final do Paulista, que perderam o título. De lá pra cá, se vocês verem, o time titular tem mudanças. Então, talvez indique que existe um caminho pro Palmeiras seguir aí. Não é a melhor fase do Palmeiras, mas é um momento em que o Palmeiras tá tentando se reformular, tá tentando encontrar o seu time ideal, né? Por mais que alguns problemas tenham se repetido sim do Paulistão pra cá, deu pra ver uma mudança de alguma forma, ou pelo menos uma inquietação da comissão técnica e também dos jogadores pra buscar essa mudança, né? Tentar algo diferente dentro de campo pra voltar ao Palmeiras aquela força que a gente conhece. Por isso, a gente tem que aproveitar esse momento de retomada e também as fragilidades já conhecidas do rival, que eu já expliquei aqui no canal 1 milhão de vezes. É só você entrar no canal, colocar na lupinha Corinthians, vai ter um monte de análise sobre o Corinthians do Ramon Dias, ou até tem uma playlist de análise de adversários, você pode ver as análises da final do Paulistão, tem muita coisa ali explicando fragilidades do rival, e pra isso o Palmeiras consegue aproveitar pra conseguir uma vitória importante demais pro moral da equipe ganhar esse derby. Agora, você, o que você achou? Você gostou dessa escalação que eu fiz? Você mudaria alguma coisa? Comenta aqui que eu quero saber a sua opinião, sempre gosto de ver o feedback de vocês e aproveita também para deixar o seu likezinho que é de graça, deixa o joinha aí que é de graça e se inscrever no canal também para não perder mais nada. E se você ainda não viu o último vídeo aqui do canal, clica na tela para entender como o Felipe Anderson mudou o Palmeiras contra o Cerro Porteño. Nesse vídeo você vai entender melhor a função tática do jogador e como ele pode impactar o Palmeiras jogando nessa ponta direita. Clica aí, vai, te vejo lá.